editando parâmetros no projeto. A grande vantagem desses softwares BIM é que eles trabalham a informação do projeto. Os elementos, quando a gente coloca no projeto, eles têm informações. Essas informações são os parâmetros destas famílias. Então eu posso editar essas famílias através simplesmente dos parâmetros. Por exemplo, se eu quiser trocar a altura desta cama beliche, eu não preciso modificar a modelagem dela, alterar uma face para cima, outra face para o lado, enfim. Eu só vou lá no parâmetro altura e eu modifico. Então isso é editar um parâmetro de uma família. Para isso, a família tem que ser paramétrica. Ela tem que ter essas informações e essas informações editáveis. Dependendo das famílias com as quais eu trabalho, elas não são editáveis. Isso pode ser proposital ou por falta de conhecimento de quem desenvolveu aquela família. Vou dar um exemplo. Se um fabricante de peças de louça faz uma pia com um tamanho 59, não é interessante para ele que você consiga mudar o tamanho dessa pia para 58, porque senão significa que você não está comprando um produto dele. Então, quando eu trabalho com famílias de fabricantes, muitas vezes essas famílias não são editáveis. Elas vêm bloqueadas e isso é proposital, para que você utilize apenas aquilo que eles vendem, porque eles estão desenvolvendo um produto que tem que ter exatamente aquele tamanho. Então, muitas vezes, quando eu pego uma família externamente, seja na web, seja com algum amigo, seja um padrão do escritório, muitas vezes elas não são editáveis, porque não é interessante que se edite. Mas, outras vezes, é permitido fazer algumas alterações nos parâmetros dessas famílias. E como que eu faço edição nos parâmetros das famílias? Os parâmetros das famílias, eles são criados, desenvolvidos no momento da criação da família, ou então eles são pré-configurações que o Revit já estabelece, por padrão. Então, quando eu quero editar um parâmetro, eu seleciono este produto e eu vejo quais os parâmetros que ele já tem. E ali eu vou preencher os campos, adicionando informações ou alterando informações através da edição desses parâmetros. Isso eu faço aqui na barra de propriedades, onde eu tenho as propriedades deste produto e as propriedades desse tipo. Então, para eu editar o tipo desta família, eu venho aqui em editar tipo e aqui eu posso acrescentar informações, por exemplo, o custo desse modelo de cama, ou eu posso alterar as informações, os parâmetros desta família, deste tipo. Então eu posso vir aqui no comprimento e alterar o comprimento para 2 metros. Quando eu dou um OK, ele alterou os dois tipos. Mas e se eu quiser criar uma cama com um comprimento e outra com outro comprimento? Eu preciso criar um novo tipo de cama, um novo tipo de família. Vou dar um Ctrl Z para voltar, para demonstrar como eu faço a criação de um novo tipo. Então vou selecionar esse produto, vou novamente em editar tipo, só que ao invés de alterar este parâmetro que já existe, eu vou aqui em duplicar para eu criar um novo tipo de família e aqui eu preciso dar um novo nome para esse tipo que eu estou criando. Então, como eu vou alterar apenas o comprimento, eu vou alterar de 2083 para 2000. Este nome, ele pode ter qualquer identificação. Isso quem vai definir vai ser o padrão do escritório, vai ser a pessoa que está fazendo. Isso é apenas uma nomenclatura que não altera o funcionamento da minha família. Vou dar um OK aqui. E agora sim eu vou trocar o comprimento deste novo tipo que eu criei para 2000 milímetros de comprimento. Então agora sim eu estou mudando o comprimento da minha família. Eu vou dar um OK e apenas essa se modificou. Correto? Ó. Então agora eu tenho dois produtos diferentes da mesma família, ou seja, eu tenho dois tipos diferentes da mesma família. Esse modo de edição de parâmetros ele vai se repetir para praticamente todas as famílias do Revit. Vou dar um exemplo aqui com parede. Se eu tenho uma parede e eu quero modificar algum parâmetro dela, eu seleciono o produto e eu mudo. Vou copiar esta outra parede para cá. Vou selecionar o produto e eu mudo, por exemplo, alguma informação de instância dele. Então, ao invés de ficar no nível 1, ela vai ficar no nível 2. E aí ela some desta planta do nível 1, certo? Ou eu desenvolvo um novo tipo, que em duplicar, dou a nomenclatura deste tipo, e aí
eu altero as informações da forma que eu quiser, seja ela informações de texto, né, como descrições, URL, modelo, fabricante, sejam informações de análises térmicas ou de resistência, material, representação, modelagem, né, forma, tamanho, largura da minha forma, função, etc. Então, para quase todas as famílias no Revit, eu posso vir selecionar o produto e alterar as informações dele em propriedade. E dessa forma eu estou editando tanto a forma quanto os demais parâmetros destas famílias. Mas se eu quero editar uma informação que não está presente aqui em propriedades ou em propriedades de tipo, como que eu faço para personalizar essa família? Aí você vai ter que criar do zero uma família, ou você vai ter que editar o arquivo de família. E aí, tanto para edição do arquivo de família como para a criação, a gente vai ver como que faz isso nas próximas etapas, nas etapas de planejamento e de construção da família. Ok?